Shalom, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a festa de Shavuot. Nós já temos vindo acompanhando, né, essa questão das festas. Falamos sobre a festa da Peça, Pães Ázimos, Contagem dos Dias, que é justamente esse interstício entre a Peça e a próxima festa, que é a festa de Shavuot. E no último estudo nós chegamos a tratar a partir de uma parábola de Jesus, parábola do reino, nós falamos sobre um processo que pode acontecer, né? Tudo que acontece no reino depende de um processo, está submetido a um processo. E nós falamos que a própria a distância temporal, vamos falar assim, esse intervalo, né, entre a Peça e Shavuot não deixa de ser um intervalo que mostra para todos nós a possibilidade de um processo no reino acontecendo, né? E é exatamente isso daí. Hoje nós vamos apresentar um pouco mais da festa de Shavuot, que está aí em vias de acontecer. Nós estamos, hoje é dia 25 de abril de 2023, a festa de Shavuot está praticamente há um mês no calendário gregoriano. Ela vai acontecer por volta não, né? Dia 25 e dia 26, conforme o calendário gregoriano, porque dia 26, durante o dia, é o sexto dia, o dia 6 do mês de Sivan, e é ali que acontece a festa de Shavuot. Se nós formos contar, como nós vimos no vídeo da contagem dos dias, contando os 50 dias, 7 semanas, no 50º, vai cair exatamente no dia 6 de Sivan. Então vamos falar sobre a festa de Shavuot, vamos falar um pouquinho sobre ela, para nós conhecermos, quem não conhece, aproveita para conhecer agora um pouquinho, né. Então tá aí, a festa de Shavuot, ela tem, origem, em Êxodo 31:18. Esse aqui é um marco para a gente poder trabalhar a origem da festa. A ocasião é o seguinte: o povo israelita saiu do Egito, e atravessou o mar, entrou no deserto, e ali eles pararam aos pés do Monte Sinai, o Monte Horebe. Eles estão ali. Moisés subiu para falar com Deus. Deus os chamou, ele subiu para falar com Deus. O povo já foi libertado da servidão no Egito. E Moisés subiu para falar com Deus, porque Deus iria ali, naquela ocasião, entregar a lei, entregar a sua instrução, o seu ensino, para que o povo pudesse ali absorver o mínimo da civilidade, deixando a escravidão, deixando o Egito para assumir o mínimo de civilidade, porque trabalhava como escravo, então agora vai assumir uma identidade. E Deus constitui Israel como seu povo e ali transfere, por intermédio de Moisés, a lei ao povo. Em Êxodo 31:18, a lei já foi transferida, a palavra de Deus já foi entregue a Moisés. É isso aí que está acontecendo. Ó. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Eu fiz aí através da versão Almeida Corrigida Fiel. Então aqui Moisés já subiu ao monte, conversou com Deus, recebeu toda a lei, e aqui no versículo 18 do capítulo 31 de Êxodo, ele já recebe as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, né? Muito famoso isso daí. É o último versículo do capítulo 31. No capítulo 32, já começa falando que Deus avisa Moisés: olha, desce porque o seu povo se corrompeu. E aí Moisés desce, encontra o povo todo em uma bagunça, vamos falar assim, né? E nessa bagunça viu que o povo realmente estava corrompido porque estava adorando o bezerro de ouro feito por Arão. Naquele rompante de ira, ele joga, né, as tábuas da lei e elas se quebram, joga no chão, assim, aos pés do monte. Esse é a ocasião. Mas esse momento específico aqui do 31:18, que Deus entrega as tábuas, é o 50º dia a partir da saída do Egito.
É assim que é contado. 50º dia, lá na saída do Egito, foi aqui. Ah, Deus orientou de fazer o sacrifício do cordeiro, esse foi a primeira peça. No 50º dia, eles estão aqui, o povo aos pés do Monte Sinai e Moisés recebendo a lei no alto do monte com Deus. É uma descrição muito interessante, né, do versículo não, do capítulo 19, quando Moisés sobe, né, a descrição, a narrativa, melhor, de Êxodo, quando Moisés sobe ao monte, aí capítulo 20 vem os 10 mandamentos, e dali em diante, até o capítulo 31, praticamente, é Deus passando os mandamentos da lei para Moisés. E no capítulo 32, esse fato, né, triste do recesso, vamos dizer assim, do retrocesso, melhor, é, com a idolatria sobre o bezerro de ouro. A cena, ela se encerra com Moisés mandando os levitas matarem a espada todos aqueles que estavam se entregando a essa idolatria. Então é importante a gente perceber isso daí. Isso está no capítulo 32 do livro de Êxodo. A origem da festa está aqui, o fundamento dela, a entrega da lei. É uma festa que também está relacionada à colheita. E nós vemos isso a partir do livro de Levítico, né, no 23, versículo 15 em diante, ele fala da festa de Shavuot. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Então, o versículo 15 de Levítico 23 está falando justamente da contagem. E aí ele continua falando no 16, 17 em diante, fala das ofertas que tem que ter. Como aconteceu exatamente no 50º dia, em Israel, esse 50º dia está relacionado, tanto quanto a peça, está relacionado à ocasião, né? O período, o tempo da colheita, a colheita dos cereais, principalmente. Colheita dos cereais. Os frutos serão lá para frente, 6 meses depois. Frutos, né? Frutas mesmo. Aqui, a colheita dos cereais. Basicamente é isso. Então, em Êxodo, nós vemos o fundamento da festa. Deus ordenando. Ele entrega a lei para o povo que ele constituiu, para Israel. E em Levítico 23, a instituição da festa propriamente dita. Shavuot, a palavra Shavuot, ela significa semanas. Por isso, a festa também ser conhecida como festa das semanas, porque Deus mandou contar a partir de Pessa, né, 7 semanas, e no 50º dia tem a festa de Shavuot. Do mesmo modo, como eu falei, do mesmo modo que Pessa está relacionada à colheita da cevada, o cereal cevada, Shavuot está relacionada à colheita do trigo, é a ceifa, o momento da ceifa do trigo. Então, nós temos ali Pessa com a colheita da cevada, 50 dias depois, Shavuot com a colheita do trigo. Shavuot fecha esse período de colheita dos cereais com essa festa em que o povo ele se encontra, vamos falar assim, com Deus, ele vai ao encontro com Deus, fazendo uma oferta como a oferta de Caim e Abel, a oferta das primícias, porque a ceifa ela está acontecendo, a colheita ela acontece. Então, como primícia, isso é oferecido a Deus. Por isso também ela ser chamada festa das colheitas. Êxodo 23:16 fala bem sobre isso daí. E, obviamente, como é o caso de, nessas colheitas, oferecerem-se as primícias da colheita a Deus, ela também é conhecida como festa das primícias. Também é conhecida como festa dos primeiros frutos, a primícia, a festa das colheitas. Né? Isso está lá em Números 28, 26. Então, todos esses nomes são empregados para poder identificar a festa de Shavuot, festa que acontece normalmente no dia
6 de Sivan. Hoje em dia, praticamente, meio que se fixou o dia 6 de Sivan. A data, vou até adiantar aqui, a Bíblia em si não fala de uma data específica. O que a Bíblia fala é para fazer uma contagem dos 50 dias. Ela fala que a festa da Pêssar tem que acontecer, o sacrifício no 14º, na noite do 15º dia, de Abib, Nissan, ocorre a festa. A Pêssar. 50 dias depois, a festa de Shavuot. Em Levítico 23, ele também estabelece ali uma sequência, uma quantidade de ofertas que devem ser apresentadas a Deus. Tem uma oferta de cereais através de um pão, são 2 pães, trazido das habitações das pessoas, né, de casa, e são esses pães ofertados a Deus. Curiosamente, nós vamos falar isso em outro estudo, esses pães são fermentados. A palavra de Deus diz que não se deve oferecer pão nada fermentado para Deus. Mas aqui, por exceção, Deus manda ofertar pães fermentados, diferente do matzá. Acaba sendo um contraste, né? Porque Pessa, lá 50 dias antes da festa de Shavuot, não se pode comer pão fermentado, não se pode ter fermento em casa. Mas aqui não, aqui é o contrário. Aqui é para ter o pão fermentado como oferta para Deus. E também tem a oferta de sacrifício, com 3 propósitos diferentes: ofertas pacíficas, oferta pelo pecado e oferta como cheiro suave ao Senhor. Nós não vamos falar sobre isso hoje, apenas estou mencionando que essas ofertas existem. A festa de Shavuot também, como está aí na tela, ela é uma festa de peregrinação. Nesses versículos citados, em Êxodo 34, 23 e Deuteronômio 16, 16, Deus manda que todo israelita compareça perante ele nessas 3 festas, 3 vezes por ano. Ou seja, na festa do Pães Ázimos, isso está bem claro em Deuteronômio 16, 16. Na festa de Pães Ázimos, Pessa, na festa de Shavuot, aí, e na festa de Sukkot, que é daqui a 6 meses praticamente. Então, são festas de peregrinação, em que o israelita deveria comparecer perante o Senhor. Aqui, ó, Deuteronômio 16, 16. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Pães ázimos aqui é a Pêssar, na festa das semanas é Shavuot, e na festa dos tabernáculos Sukkot, como eu falei. Ele colocou aqui, ó, no lugar em que escolher, isso está em Deuteronômio 16, 16. No lugar que escolher. Isso aqui é uma referência a Jerusalém. Que Jerusalém, depois, principalmente depois da construção do templo, ela passou a ser o lugar que Deus escolheu para ali habitar entre o seu povo. Aí vem a questão da Arca da Aliança, Deus estava presente no templo e por aí vai. Né? É isso. Agora, vamos fazer um paralelo na festa de Shavuot, que nós falamos tudo aqui em relação ao Antigo Testamento, porque é lá que ela está prevista. Aqui, à esquerda, na tela, nós temos uma representação do Monte Sinai, todo o povo ao pé do monte, e Deus entregando ali a lei para Moisés. Foi o momento de entrega. Agora, no Novo Testamento nós chegamos a comentar sobre a festa de Pentecostes. No grego, quando foi feita a tradução da Septuaginta, por exemplo, ou mesmo por conta da cultura da época, a festa das semanas ela passou a ser chamada de Pentecostes justamente pelo fato de haver a contagem dos 50 dias. Então, ela começou a ser chamada de Pentecostes na época, próximo ali do, do, do século I, a época do chamado Segundo Templo. A época de Jesus. Né? Tá ali o povo cumprindo a festa de Pentecostes.
Existe um paralelo que nós podemos ver entre a festa de Shavuot e a festa de Pentecostes. São a mesma festa, ou pelo menos deveriam. Não vou entrar no mérito de diferenças com relação a uma festa cristã que acontece sobre a descida do Espírito Santo, falado aí. Não, eu vou falar sobre a festa de Pentecostes, que é, na realidade, a festa de Shavuot. São a mesma festa, a mesma comemoração, o mesmo fundamento. Pentecostes deve acontecer no mesmo dia de Shavuot. É que eu falei que vai acontecer no dia 25, 26 de maio, mas se você procurar festa de Pentecostes, vai cair no domingo 28. Então é coisa diferente. Eu não vou falar sobre essa diferença, não, tá bom? Aqui, na realidade, é o quê? A festa de Pentecostes, no exemplo da direita e a figurinha da direita, a reunião daqueles discípulos de Jesus no cenáculo, quando Jesus mandou que eles permanecessem, né, em Jerusalém. E, obviamente, quando eles permaneceram, no 50º dia após a peça, houve a descida do Espírito Santo. Eu vou fazer esse paralelo, porque são a mesma festa, mas existem, vamos dizer assim, representações que ocorreram nas duas ocasiões e que vão ali aproximar ainda mais essas duas festas, essas duas ocasiões, né? Esses dois momentos, esses dois fatos narrados nas Escrituras. Aqui um esquema, né, sobre peça, pães ázimos, 7 semanas, o 49º dia, e no 50º dia ocorre Shavuot, Pentecostes. Nós falamos, né? Nesse intervalo entre a peça e Pentecostes, um processo acontece. Um processo de colheita, que pode estar tanto associado à colheita física do cereal, como, no caso de Pentecostes, no livro de Atos, está relacionado a uma colheita, eu vou dizer aqui agora, espiritual. Deus está colhendo o seu povo para si. Então, assim, ó, nessa tabela dá para a gente ver aqui esse paralelo que nós podemos traçar de Shavuot e Pentecostes. Quando Moisés, lá em Êxodo, subiu ao monte para receber as tábuas da lei, ele subiu e houve ali a manifestação de Deus, com trovões, e aqui, né, sonido de buzina. Isso aqui é a tradução Almeida Corrigida Fiel, que trata dessa forma, sonido de buzina. Tem algumas versões que fala ao som de trombetas. Na realidade, isso daí é o som do chofar, é o chifre de carneiro. O som do chofar. Não é que tocaram chofar, não é isso. É que o som era semelhante ao som de um chofar. Então, quando Moisés subiu, houve a manifestação de Deus, com trovões e sons de chofar, de trombeta, ou, no caso ali, uma buzina. Em Pentecostes, que está lá a descrição em Atos, capítulo 2, nós vemos o quê? Um som como de um vento veemente e impetuoso, também pela Almeida Corrigida Fiel. Ou seja, nos dois casos, nós temos ali um som muito forte, né? Som de trovão, chofar, e em Pentecostes, de Atos 2, um som como de um vento veemente, como se houvesse uma tempestade, algo muito forte ali, um vento mesmo muito forte, veemente, impetuoso, né? Que sacode tudo. Em Êxodo, lá 20, 18, de novo, né, nessa subida de Moisés, Deus se manifesta também com relâmpagos, e todo o Monte Sinai parece estar fumegando, muita fumaça, muitas luzes com fogo, como se tivesse um próprio monte pegando fogo. Então tem o fogo ali de Deus. Em Pentecostes, em Atos 2, aí, versículo 3, aparecem logo depois do som de um vento forte, veemente, impetuoso, aparecem línguas repartidas, como que de fogo. Então, dá para a gente perceber ali um paralelo. Sons fortes nos dois casos, relâmpagos, fogo nos dois casos. E aí o que acontece? Lá no Monte Sinai, Deus entrega a sua palavra para Moisés. Deus entrega a sua lei para Moisés e para todo o povo reunido. Em Pentecostes,
Deus entrega seu espírito. É muito interessante a gente analisar esse paralelo, porque Jesus falou lá em João, Evangelho de João, ele falou assim, ó, quando ele ia enviar o Espírito Santo, era o Consolador que iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa. Agora, nós chegamos a falar em outros estudos que o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, essas três palavrinhas, pecado, justiça e juízo, estão intimamente relacionadas à palavra de Deus, à lei de Deus. Não temos como desvincular pecado, justiça e juízo de lei. A lei é necessária para que esses três conceitos sejam estabelecidos. Então, em Shavuot, lá aos pés do Monte Sinai, o povo recebeu as tábuas da lei. Em Pentecostes, de Atos 2, o povo, todos nós, o mundo recebeu o Espírito Santo de Deus. Ainda tem mais um outro detalhe. Lembra que eu falei que quando Moisés voltou, ele encontrou o povo idolatrando ao bezerro de ouro? Então, ele ficou muito irado e acabou jogando as tábuas da lei no chão contra o povo que estava ali fazendo a festa, as bagunças. Era uma orgia que estava acontecendo, muita bagunça. Eles estavam todos nus, despidos. A Bíblia fala que eles estavam despidos. Arão permitiu isso aí. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 32. Estava lá, era uma bagunça generalizada. E depois Moisés manda os levitas, ele faz uma pergunta, né? Ó, aqueles que forem de Deus, vem para cá para o meu lado. E aí os levitas ficam do lado de Moisés como se fossem de Deus e realmente eram de Deus. O que aconteceu? Moisés mandou, olha, pega a espada e mata o seu irmão, a sua irmã, aqueles que estavam nesses atos de idolatria. E os levitas foram lá e mataram, no capítulo 20 mostra aí, ó, e caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. É interessante aqui, ó, uns 3.000 homens. Em Pentecostes, depois que eles são tocados pelo Espírito e aparecem as línguas de fogo, o que acontece? Eles começam a falar em línguas e todos aqueles que estavam reunidos ali começam a entender em seu próprio idioma, né, sua própria língua, e Pedro sai e faz um discurso para todas aquelas pessoas que estavam ali, todos judeus. Nós vamos falar sobre isso daí especificamente em outro estudo. Mas aqui, ó, todos judeus. E depois que Pedro faz o discurso, logo em seguida, curiosamente, olha o que Atos, versículo 41, 2:41, fala. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que interessante. Lá aos pés do Monte Sinai, houve uma espécie, vamos falar assim, né? Houve uma espécie de perda de 3.000. Aqui em Pentecostes, no Novo Testamento, é o contrário. Os 3.000 parece que são resgatados, como paralelo, né? Nós estamos falando um paralelo. Deus não quer perder o seu povo. São todos judeus, essas 3.000 almas de Atos 2:41. Mas elas são, como se fosse um resgate. Acontece o contrário. Ao invés de perder, de matar, pelo contrário, eles receberam a vida em Cristo Jesus, porque aceitaram e ali foram batizados, agregando-se quase 3.000 almas. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós podemos dizer que, até mesmo observando esse contraste entre Shavuot, lá no Monte Sinai, em Êxodo, no Antigo Testamento, e Pentecostes, agora, no Novo Testamento, em Atos, capítulo 2, muito famosa essa passagem, né, de Atos, nós podemos perceber que houve um processo, tanto na saída do Egito, 50 dias depois, o povo deveria estar se prontificando para receber Deus e a palavra e a lei.
Depois, no Novo Testamento, Jesus lança as sementes com sua própria vida. E 50 dias depois, as primícias do Senhor são colhidas. Essas primeiras 3.000 almas, todas, são todas, são todos judeus. Como eu disse, nós não vamos detalhar isso aqui agora, mas são todos judeus. E elas são colhidas. É uma ceifa que se agregam e recebem a vida em Cristo Jesus. É um processo que a gente não sabe como, mas Deus resgatou. Deus não quer perder ninguém. Amém? Então é isso. Esse é o nosso estudo de hoje sobre Pentecostes, porque é primícia. E essas são as almas, esses judeus que estavam ali no cenáculo, próximo aos discípulos que receberam os, o Espírito Santo, esses realmente foram resgatados. E nesse resgate, eles foram as primícias do Senhor. A igreja estava ali construindo os seus alicerces. A igreja de Yeshua HaMashiach estava construindo ali os seus alicerces. As primícias da igreja foram apresentadas a Deus. Amém? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Espero que tenha abençoado o seu coração. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.